interessadas. O que eles são realmente? E ele procurou demonstrar o que nós poderíamos chamar alguns teoremas, vamos chamar assim, de grande importância. O primeiro, a riqueza das nações se forma com uma mais livre e conscientizada participação das partes interessadas. Então, ele está olhando agora as partes interessadas, não no sentido de que elas tenham o seu direito, ele está olhando a participação das partes interessadas como resultante. Se eu der mais liberdade para as partes interessadas de agir, o resultado vai ser que as nações serão mais ricas, e mais rapidamente ricas. E o segundo teorema importante de Adam Smith, essas partes interessadas, elas não necessariamente vão se destruir no conflito e no caos. Elas estão antenadas, aí vem o conceito, por uma espécie de lei natural, nelas inscrita, que as guia com uma mão invisível para que elas se organizem e, portanto, cheguem àquele fim que nós achamos que elas vão chegar, uma sociedade mais rica. Então, veja o seguinte, quando Locke olhava as partes interessadas, olhava os direitos das partes interessadas, a organização desses direitos no Estado, ele olhava a parte que nós chamamos política e jurídica. Quando Adam Smith olhava as partes interessadas, ele dizia o seguinte, no instante que o Estado considera os direitos dessas partes interessadas, nós teremos um bônus, um resultado, que é a riqueza. Uma riqueza mais rápida, uma riqueza maior e, possivelmente, não era ainda uma preocupação dele, ele não tinha ainda visto os problemas de desvios, uma riqueza até talvez mais distribuída, melhor distribuída. Se o argumento de Locke queria reivindicar o interesse do indivíduo, do cidadão, como o fundamento da legitimidade da ordem jurídica, o argumento de Smith queria demonstrar que o interesse do indivíduo, o interesse do livre agente econômico, daria eficácia ao processo de formação da riqueza. E aqui aparece um corolário importante. O cidadão de Adam Smith já vivia num Estado de direito, pelo menos ele considerava, era um Estado oligárquico, né? Era uma organização republicana sob uma monarquia em que as partes interessadas que falavam era constituída dos grandes mercadores e industriais incipientes, mas já havia um certo Estado de Direito. E ele já reconhecia esse Estado de Direito, e ele também reconhecia a legitimidade do governo, porque esse governo já tinha reconhecido inúmeros direitos humanos que anteriormente não tinham sido reconhecidos. Mas o que Adam Smith dizia simultaneamente aos cidadãos e aos governantes é que a descoberta da lei da eficácia do livre jogo econômico das partes interessadas roubava legitimidade à interferência do governo, à tutela do governo no jogo econômico. Adam Smith não queria nem quis começar uma revolta. Ele simplesmente queria convencer pelo raciocínio. Se a produção de riqueza é coisa boa em si, e se essa produção é garantida pelo livre jogo das partes interessadas e prejudicada pela tutela governamental, então essa tutela perde sua legitimidade por ser contraproducente. Então, o argumento não é necessariamente um argumento de direitos, é um argumento, nós podíamos dizer até utilitário, tendo em vista o bem comum de todos, tendo em vista uma produção global. Então, aqui, a legitimidade é roubada, a interferência do governo, não em função só, não era a preocupação dele do direito da pessoa como tal, no fundo seria o direito da pessoa de ter mais riqueza, mas principalmente tendo em vista o bem-estar global. O Estado interferindo, ele pode prejudicar o bem-estar total. E com isso vai acontecer, como ele fez, a previsão, né? Ele já tinha escrito o livro, mas o livro foi publicado exatamente no ano da Revolução das Colônias Americanas, nós vamos perder também as colônias porque elas vão querer ter mais liberdade, menos tutela para crescer e se enriquecer. Repito que estou fazendo uma simplificação, uma estilização para mostrar em linhas claras um processo bem mais complexo. Assim temos
eu falo Adam Smith quase como um símbolo, não estou com nenhuma preocupação de dizer, provavelmente até estou sendo anacrônico, porque estou atribuindo a ele, estou o lendo de maneira diferente. Assim, temos em Adam Smith a glorificação, se eu posso dizer, do interesse econômico. Isto é, interesse não é uma coisa má, não é uma coisa pecaminosa. Interesse é uma manifestação, digamos, da lei natural. Interesse tem esse aspecto de autenticidade que nós, na nossa cultura, damos tanta força, tanto valor, ser autêntico. Eu acho que tanto Locke era autêntico ao falar dos interesses das partes interessadas, como Adam Smith. Era o caminho da autenticidade, de descobrir aquilo que o homem é, e não descobrir aquilo que nós pensamos do homem, e transformar essa noção que nós temos daquilo que o homem é numa efetiva força organizadora e dinamizadora da sociedade. Assim, temos em Adam Smith a glorificação do interesse econômico como um instrumento legitimado pela sua eficácia. Se dar livre jogo às partes interessadas realmente cria riqueza, está legitimando esse processo de liberação. Surge, no entanto, um terceiro ponto que eu chamei do ponto de vista social, e vou explicar, e que eu coloco aqui não como um processo histórico, mas, de certo modo, é trazer o debate liberal para o nosso meio. O ponto de vista social consiste na afirmação de partes interessadas que nem sempre têm possibilidades de se manifestar como tais. E aqui é um curioso paradoxo quando a famosa lei natural. Quando, num determinado ponto do tempo e lugar, eu afirmo algo como expressão da lei natural, eu corro o risco de fugir ao processo de descoberta desta lei natural e de divinizar uma determinada concepção de lei como sendo a expressão perene e indiscutível da lei natural. Se a lei natural, como vimos, foi a descoberta de leis do comportamento e a fuga de dogmas ou esquemas supostamente divinos, uma determinada concepção de lei natural pode querer se impor divinamente a uma sociedade. Essa me parece, o grande pecado conservador reacionário, que se ligariam a uma lei natural e que não podem mais sair deste congelamento da lei natural. Uma vez decretada a lei natural, como sair dela? Esquecendo, no entanto, que todos esses sucessivos decretos da lei natural são históricos, são feitos num momento histórico, por pessoas históricas condicionadas geopoliticamente onde estão. O liberal moderno é um liberal a braços com o problema social. E se isso é verdade dos liberais de todo o mundo, é muito mais verdade dos liberais do mundo dos países menos desenvolvidos. Esse liberal moderno, vivendo num país subdesenvolvido, tem que ter 3 preocupações ou qualidades. Eu vou nomear as 3, depois eu desenvolvo. Primeiro, o sentido social. Segundo, a corajosa autenticidade do seu papel. E terceiro, a abertura intelectual, que eu estou dizendo por falta de melhor termo. O que é o sentido social? Nós vivemos numa mesma sociedade, nós estamos no mesmo barco. Não podemos lavar as mãos com respeito à sociedade em que vivemos. A preocupação com o social não deve ser o monopólio dos demagogos ou de honestos teóricos socializantes. A preocupação com o social deve ser uma dimensão de todo o cidadão. Todo cidadão é parte interessada no problema ou no processo social global. Então, essa consciência do social, que me parece que é, inclusive, um dos motivos básicos de um encontro como esse. Quer dizer, cada um de nós saiu da sua atividade específica, deixou de pensar naquilo que é específico, sobre o qual eu vou falar imediatamente, e está pensando no social. Está pensando além da sua preocupação imediata, que é plenamente válida, inclusive talvez com um pequeno sacrifício da sua preocupação imediata, da sua ocupação imediata, está aqui pensando, discutindo um problema mais amplo
E então ele está demonstrando que ele, como parte interessada, tem uma preocupação maior, o que eu chamo uma preocupação social, além da sua preocupação individual, específica, profissional. O segundo elemento que eu chamei de qualidade ou de preocupação é a corajosa autenticidade do seu papel. E aqui eu vou me referir a duas classes. Por exemplo, eu vou começar pelo meu papel de professor, que é de ensinar e de aprovar os que aprenderam. Agora, nenhum professor gostaria de reprovar um aluno, mas ele tem que autenticamente dizer: o senhor está incapacitado, né, de exercer a medicina. Ao contrário, o senhor vai se tornar uma ameaça. Né? Eu acho que é cada vez mais difícil, há uma tendência de demissão dos professores perante, né, a voz sedutora da juventude. Mas deveria haver a coragem de dizer: o senhor está incapacitado, e muitos, o professor autêntico tem, o senhor está incapacitado de usar o título que o senhor quer usar. E, ao contrário, por deveres éticos, eu não posso permitir que o senhor venha usar esse título. Da mesma forma, o papel de um empresário como empresário é de conduzir eficazmente a sua empresa através da sinalização do mercado. É aí que eu chamo uma autenticidade. Ele tem que ver, muitas vezes poderá ser solitário, ele poderá ser até não entendido, ele poderá ser objeto, como muitas vezes é, de mal-entendidos, de críticas, mas ele tem que... A única maneira dele ser autêntico será de viver o seu papel dentro da empresa como um empresário. E ele encontra vários limites. Ele tem um limite em outros empresários da concorrência, nos seus empresários que são fornecedores, que são compradores, né? E todo mundo sabe, quem trabalha em empresa, que ninguém desconfia mais do empresário do que o outro empresário, porque ambos estão dentro de um diálogo da eficiência, estão buscando, através da sinalização que eles veem, a melhor eficiência para a sua empresa. Eles olham o mercado, a sensibilidade do mercado, e olham também o governo, como ônus fiscal ou como possibilidade de criar, digamos assim, um ambiente mais favorável à atividade econômica. A empresa não pode não pode prosperar se ela se transforma numa associação de amigos ou numa instituição de caridade. Isso todo mundo sabe, eu estou dizendo uma coisa, mas eu estou dizendo dentro deste contexto. Não cabe, quando eu falo numa preocupação social, não cabe de modo nenhum uma insinuação de que o empresário se demita como empresário, como o professor se demita como professor. Deixa passar. Não é isso. Né? Ao contrário, até seria uma afirmação mais específica dessas atividades, no rigor, se eu posso dizer assim, vocacional específico, ao qual se une uma sensibilidade do social. A contribuição específica da empresa é, então, a geração de emprego e de riqueza. Isso pode, não necessariamente, resolver todos os problemas sociais, especialmente a curto prazo. Então, é aqui que vem uma terceira parte, que eu chamo de abertura intelectual, tendo em vista que há uma sensibilidade social. Quer dizer, o empresário vê algo além do que ele faz no seu dia a dia, na sua rotina. Assim como o professor vê algo além do que ele faz na sua rotina. Por outro lado, ele só poderá ser autêntico fazendo aquilo que ele faz na sua rotina. Mas ele terá, através da motivação social, dentro da sua rotina, o que nós chamamos de uma abertura intelectual, que é exatamente, eu acho, o que acontece aqui, em que se discutem problemas e se procuram soluções, através das diversas famílias intelectuais dos liberalismos, em que a sociedade liberal se torne cada vez mais efetiva, passando para todas as partes interessadas uma voz e um retorno do uso dessa voz. A associação empresarial, por exemplo, é uma reunião de partes interessadas na linha meramente empresarial, né? Assim como há sindicatos de trabalhadores, há sindicatos de empresários, há sindicatos de empresas. Não é disso que nós falamos. A aglutinação de homens do mundo acadêmico, do mundo liberal, liberal quer dizer de profissões liberais, do mundo empresarial, num simpósio como esse, é uma ampliação de visão das partes interessadas.
Está aqui em jogo um interesse social mais amplo. Nós nos perguntamos, o que é que nós podemos fazer pela nossa sociedade? Essa é que eu acho que é uma pergunta fundamentalmente dentro da preocupação também liberal. E o liberalismo traz uma resposta a isso. Agora, essa pergunta fatalmente nos leva a pensar numa entidade que se chama o governo. Uns dirão, não cabe a mim pensar nessas coisas, isto cabe ao governo. Mas o que é o governo? Está ele cumprindo a sua missão? Isto é, eu não posso realmente prescindir do governo. Eu não posso dizer, eu sou um liberal, eu sou um profissional liberal, ou eu sou um empresário, cabe ao governo resolver esses problemas. Se eu tenho uma sensibilidade social, se eu tenho uma abertura econômica, eu imediatamente vou indagar, mas estará o governo cumprindo essa missão? E o que é que eu posso fazer? Em que sentido podemos ajudar o governo a ser melhor, o governo a resolver o problema social da nossa sociedade? Isto é, aumentar, ampliar a consulta a todas as partes interessadas. Eu não quero com isso dizer que eu estou colocando necessariamente o governo como única agente. Estou colocando uma espécie de teatralização. Tá? O fato é o seguinte, eu não posso dizer isso não é comigo, por um lado dizer isso não é comigo, é com o governo, e depois me queixar que o governo faça mal todas as coisas. Tá? Pode ser que uma das maneiras do governo fazer bem é ser menos governo, é ter menos pessoas, é ter mais eficiência, tá? É deixar de fazer empresas e fazer mais atividades voltadas justamente para aquelas partes interessadas que ainda não conseguiram ter a sua voz e participar da comunidade legal e econômica. Ao instituir a democracia social, o que nós pensamos em democracia social é exatamente isso. Em que sentido nós podemos, afora a nossa atividade específica profissional, ajudar que essa democracia liberal se institua e que todas as partes interessadas tenham realmente uma voz autêntica e que, então, o liberalismo terá atingido a todos os indivíduos. Todos os indivíduos terão, então, o gozo dos seus direitos individuais como cidadãos e terão também as oportunidades de agentes econômicos para, dentro de um clima de liberdade, procurar o que nós julgamos vai ser a melhor sociedade, do ponto de vista também de eficácia econômica. No simplismo que eu estou tratando aqui, e olhando de hoje, nós podemos dizer que nós vemos hoje um mesmo conflito, não é? Que Tocqueville, e eu fiz uma questão de só citar três autores, numa participação que eu prefiro que seja na sua parte inicial pequena, depois nós podemos debater. Tocqueville já contemplava, em 1856, um conflito que hoje, para nós, é patente, está dentro da nossa preocupação política e social. O conflito entre a paixão da liberdade, que poderá vir a ser esmagada pela paixão da igualdade. É o convívio dessas duas tendências, um convívio num equilíbrio, que é a grande meta liberal. Nós vimos que o liberalismo, que quer a liberdade de todos os indivíduos, aceitaria facilmente o princípio, né? Eu até diria a liberdade como interesse, menos como paixão, para fazer um jogo de palavras a respeito do título do livro de Hirschman. Então, a liberdade como interesse, sendo mais interesse do que paixão, ela vai ser, inclusive, vai juntar o raciocínio, as necessidades e as ambições. A paixão, ela tende a ser uma paixão cega, e a paixão pela liberdade pode cair facilmente, né, no que foi chamado de democratismo. Na paixão da liberdade, um homem só assume a liberdade por todos os outros. Eu vou ser livre em nome de todos vocês. Então, vamos dizer que haja, então, os interesses da liberdade,
que esses interesses sejam universais, de todos os cidadãos. Mas surge por parte dos cidadãos, que hoje se julgam menos cidadãos do que os outros, o interesse da igualdade. Ele não sabe bem em que vai ser essa igualdade. À primeira vista, e demagogicamente é um investimento de alta rentabilidade, nós acenamos com a igualdade total. Vamos ser todos iguais. Sem esquecer que no instante que nós quisermos impor uma igualdade de cima para baixo, nós estaremos matando a liberdade dos livres, dos agentes. Então nós temos, e esse me parece ser o grande debate teórico, de precisar o umbral da igualdade para que dali para diante a gente possa deixar florescer a multiplicidade das liberdades. Deve haver uma igualdade de oportunidade para crescer, para se expressar, para atingirmos uma organização social com a mais ampla liberdade. Então, uma liberdade de oportunidade, uma igualdade de oportunidade, que se amplifique, pelo menos se estenda o mais possível, que a todos sejam dados oportunidades o mais iguais possíveis, no sentido de que a pessoa não nasça estigmatizada, não nasça com a tara de não poder sair, ou de pelo menos em uma ou duas gerações, não poder se arrancar daquele estigma com que nasceu. Portanto, então, que houvesse a oportunidade disseminada, universal, para que os indivíduos, dentro desse horizonte de igualdade, de oportunidades, se realizassem nas suas diversas maneiras, nas suas diversas ambições, nas suas diversas desigualdades. Então, é a liberdade de todos os indivíduos que individualmente serão necessariamente desiguais. O que eu disse aqui, e eu tive que me ater um pouco ao texto, e acho que os organizadores do fórum vão entender, devido ao problema muito curto do aviso que foi me dado a respeito dessa palestra, não é nada ambicioso do ponto de vista do intelectual, não tive nenhum interesse de abrir novos caminhos na investigação conceitual, mas foi de trazer, talvez, coisas já muito sabidas e consabidas, dentro do que eu chamaria um exercício de improvisação, como se fosse o pianista que sentasse e pegasse uns temas, em torno dessa assim chamada a palavra interesse, a respeito do qual nós acho que ainda temos uma vergonha contida. Tá? Quer dizer, defender os seus interesses, não há nada errado nisso. A defesa dos interesses individuais foi que criou os direitos do cidadão e que estabeleceu o Estado como garantidor dos direitos do cidadão. A defesa dos interesses individuais foi que, comprovadamente, apesar da grande sombra que toldou o pensamento econômico, mas que nós vimos na conferência anterior, que nos últimos tempos tem mostrado que vale a pena dar liberdade aos livres agentes econômicos, porque a gente realmente cria sociedades mais ricas. Mas há um outro nível de interesse, sobre os quais nós não precisamos ter vergonha, e que é muito interessante, e que talvez na sociedade de lazer, que muitos já gozam, numa sociedade como nossa, ao lado de uma sociedade de pessoas que ainda não chegaram a se manifestar efetivamente como partes interessadas, há um interesse social de que a disseminação dos direitos dos cidadãos seja universal, mas que essa disseminação dos direitos do cidadão não venha criar a ilusão que tanto custou a muitas economias que se organizaram através de um dirigismo, através de uma planificação econômica detalhista, né, que
nós não venhamos pagar esse preço, inclusive da ignorância, para não chamar o preço da burrice, já que eles cometeram esse erro, que nós, então, preservando a sociedade liberal, possamos, pensando, trabalhando com economistas, trabalhando com sociólogos, como é que nós podemos, no menor tempo possível, tornar universalmente liberal uma sociedade, e aí eu estou fazendo propositalmente um paradoxo, sem ameaça aos valores liberais. Estamos abertos a perguntas para o palestrante. Parabéns, viu? Deixa eu colocar uma pergunta. Vem para cá. A minha preocupação seria a seguinte: na sua observação, você mencionou o caráter social, a preocupação de natureza social, inclusive a empresa e o empresário como gerador de emprego e como criador de riqueza. E eu gostaria de fazer um comentário no sentido de que, um pouco até provocativamente, a empresa não cria riqueza, ela produz coisas. Quem cria riqueza é o valor que as pessoas atribuem às coisas. Eu digo isso para distinguir do fato de que muitas vezes tem nos levado a pensar que produzir coisas melhora o nível de riqueza da nossa sociedade. Se nós produzirmos coisas inúteis, e aí eu me permito dizer que é o que o Estado geralmente faz, ou faz com mais frequência, nós não estamos aumentando o nível de riqueza da sociedade, porque valor, ensina-nos a escola austríaca, é algo subjetivo. E essa é que é a riqueza que os homens atribuem às coisas. E por isso eu tenho essa preocupação de caracterizar que não basta produzir, é produzir o que o consumidor quer, o que os homens, os indivíduos querem. Era essa a observação. Excelente observação, eu agradeço ao Tom. Justamente nas minhas notas apressadas não pude pegar todos esses detalhes, mas ele está me dando uma oportunidade para comentar uma coisa notável, né? Eu, quando li para minha mulher, ela disse: não, tu está exagerado, tu és um reacionário e tal, quando estavam falando sobre a produção de botas na União Soviética e que um grande problema é que tinham produzidas muitas botas de pé direito. Então, realmente, ali não se produziu riqueza, aliás, se diminuiu a riqueza, porque se pôs fora o couro, se pôs fora, sei lá que se usa a cola, a mão de obra, não é? E se fez um número exagerado de botas do pé direito. Então, realmente, eu aqui estava até supondo, justamente quando estava falando em riqueza, e essa era a ideia de Adam Smith, e quando eu falei também que um empresário produz para o mercado, o empresário está em diálogo com o seu comprador. E se eu fosse fazer muitas botas do pé direito, no dia seguinte, eu teria duas saídas, né? Primeiro, muito provavelmente, eu quebraria. O segundo, meus amigos, não é, delicadamente, me convidariam a visitar algum psiquiatra, alguma coisa assim, né? Essa pessoa talvez não tenha uma visão completa, né, das pernas humanas. Agora, mas isso pode acontecer no Estado, devido à pouquíssima flexibilidade, justamente, né, da sinalização. Agora, eu acho que eu estou... Uma coisa que eu assumi aqui, quando eu falei riqueza, por isso eu tomei a liberdade de falar nisso, não, porque uma coisa que ontem ainda estava comentando com o José Guilherme, um artigo que eu lamento não ter recortado, e que é de Luciano Martins, que eu achei muito interessante, publicado na Folha de São Paulo, não sei se em fevereiro ou março desse ano, em que ele diz o seguinte:
a sociedade brasileira, ela optou por uma economia de mercado, tal como existe hoje. Tá? Não adiantam os grupos extremistas imaginar que ela espera por uma revolução. Nos seus grupos mais expressivos e mais amplos, a sociedade brasileira, ela quer, pode ser até que seja a economia de mercado, tal como nós a temos agora, mas ela não quer menos mercado. Ela quer mais mercado. E haveria vários outros exemplos que talvez eu possa dar à medida que façam outras perguntas, em que é nítida que o comprador, a dona de casa, né, a grande heroína hoje no Brasil, né, talvez as feministas tiveram um apoio extraordinário, foi mostrar que ela é uma grande agente econômica, né, ela quer mais mercado. Muy brevemente, otra observación. La sensibilidad social del empresario muchas veces o casi siempre no se puede probar o presentar porque el gobierno no se lo permite. Y una forma muy sutil en que los gobiernos no permiten que los empresarios sirvan al bien social es a través de una política monetaria errada. Argentina, aquí está el eminente economista don Álvaro Alzogaray, igual que Brasil, han seguido por años políticas monetarias desastrosas que impiden el cálculo económico. Tengo entendido que en este momento en Brasil es muy difícil poder calcular qué se va a gastar porque no hay una moneda sobre la cual trabajar. Entonces, a veces se acusa a los empresarios de no servir al bien común, cuando todo empresario generando riqueza que el consumidor quiere ya está sirviendo muy bien al bien común. Pero se le reprocha a él no hacerlo lo suficientemente simplemente porque el gobierno es el primero que le impide, a través de políticas monetarias equivocadas, hacer el cálculo económico que le permita servir a los consumidores como los consumidores quieren ser servidos. Eu queria, e foi com o intuito provocador que eu coloquei esse aspecto social do empresário, tendo em vista que eu nadei em muitas águas, né? Fui do mundo universitário, fui do mundo empresário, voltei, né? E sempre digo aos meus amigos, eu estou bebendo agora a cachaça que pedi a Deus e nada me tira, né, dali, que me impeça justamente essa coisa que eu acho que eu sei fazer melhor, mais criativamente, mas e acho que trouxe essa experiência. É o seguinte, os teóricos do liberalismo, eles talvez tenham uma visão errada do empresário no dia a dia. Porque muitas vezes o empresário cansa e ele não quer exigir do governo, ele realmente faz o cambalacho com o governo. E com isso, ele, em vez de exigir que o governo seja governo, ele ajuda o governo a deixar de ser governo, a se tornar uma instituição paternalista. Mas os exemplos são inúmeros. Eu acho que está surgindo uma nova geração de empresários que está pela primeira vez pedindo ao governo que cumpra o seu papel. Né? Digamos assim, eu estou desempregado. Ah, Chico, você não está desempregado, eu vou te arranjar um emprego. Eu sou dono de um time de futebol, né? E eu vou te empregar como goleiro do meu time de futebol. Então, imediatamente, todos os jogadores daquele time vão dizer, o patrão está louco, não vamos sair daqui porque ele está empregando uma pessoa num lugar completamente errado. Né? O empresário também não faz isso, talvez, na sua empresa. Mas se ele é amigo do governador, ele pede para o governador para empregar um emprego, ponha lá, etc. Então, o que eu quero dizer é isso, que acho que nós usamos por demais o argumento de como se o governo fosse uma entidade assim, e que nós, muitas vezes, muitos empresários, negociamos, fizemos por demais cambalacho. Desculpe a palavra aqui, que é popular, devido a uma novela, é dizer, um jogo de interesses muito limitados, e não de interesses de âmbito social, para, realmente, vamos deixar passar o problema.
Então, é nesse sentido que eu acho que muitos empresários usaram essa palavra. Não, o governo, etc. Mas, na hora, né, eles também intervieram. Agora, se nós começarmos a exigir do governo que haja, talvez não possa ser o empresário como empresa, porque, do ponto de vista de comunicação, vai ser difícil, mas exigir como cidadão. Então, é um exemplo que eu gosto muito de citar. Não é? Eu, uma ocasião, tive um acidente com o meu automóvel, como todo mundo tem, cada vez mais no Brasil, né? O tráfico tremendo. Muito bem, então eu tenho que fazer, para inclusive pedir da minha companhia de seguro o ressarcimento, eu tenho que fazer uma, como é que se chama, atestado de ocorrência, lá, sei lá, tenho que preencher um papel. Muito bem. Como eu só podia ir na polícia para preencher aquele papel ao meio-dia, eu fui ao meio-dia, porque eu trabalhava, né, das 9 às 12, então eu fui às 12 horas. Porque também me disseram que estavam funcionando. Infelizmente, estavam tudo lá. 5 funcionárias num guichê isolado. Muito bem. Então, está ali a informação. Nós, aqui no Brasil, temos uma instituição, além do governo, paragovernamental, chamada despachante. Agora, eu fiz questão, inclusive, como um liberal autêntico, de não usar o despachante. Bom, eu sou razoavelmente letrado, não é? Então, como é que eu não vou poder encher um formulário para fazer um atestado de ocorrência? Bom, então, li as instruções, vou buscar o formulário para preencher o atestado de ocorrência. O senhor desce lá no primeiro andar. Fui lá no primeiro andar, fechado para o almoço. Aí eu subo ao segundo andar e digo o seguinte: o seu fornecedor oficial de formulários está fechado para o almoço. O formulário custa 100 cruzeiros, na época do cruzeiro. Onde é que eu compro o formulário? O senhor vai aí fora, um despachante. Eu digo, mas eu não quero ir ao despachante. Não. O senhor não precisa comprar os serviços do despachante. O senhor compra o formulário do despachante. Eu digo, mas quanto custa o formulário? 160 cruzeiros. Então, há um aumento de 60%. Tá? Aí, veja a pobre parte interessada se fosse um analfabeto. É verdade, um analfabeto não teria automóvel. Né? Mas eu tive que fazer um discurso e digo assim, as senhoras todas estão sentadas aqui, pagos por mim. Eu, como contribuinte de impostos para este governo municipal ou estadual ou federal, estou financiando o trabalho, inclusive é um trabalho de hora extra, em hora de almoço. E eu agora quero cumprir uma determinada exigência legal e não posso, porque eu só poderei comprar um formulário com ágio. A moça tirou debaixo do balcão e disse, o senhor tem toda a razão. Porque nós estamos aqui para trabalhar para o senhor, e o senhor não pode... Aqui está um formulário, gratuitamente. Agora, eu acho que se as partes interessadas começarem a postular um exercício de governo, então o governo deixará de ser essa entidade, não é? Esse polvo imenso que dá empregos e bens. Sou professor universitário da Universidade Federal de Santa Maria. Eu percebi uma grande identificação do seu pensamento com Dahrendorf, onde ele defende que cabe ao Estado dar uma igualdade de oportunidade inicial a todos. E, a partir de então, a pluralidade, a diversidade se verificaria, dependendo da capacidade, das oportunidades, etc. O grande problema e debate que o senhor também conhece atualmente é como é que ficaria a educação, principalmente a universitária, dentro de uma visão liberal. Eu vou começar a responder essa pergunta de extremo interesse fazendo um ato de contrição. Agora, ao retornar à universidade, eu me dei conta que eu não pensei, e acho que talvez muitos de nós nunca pensamos o que seja a universidade, e acho que toda a sociedade não está bem sabendo o que aí está. Deixa eu fazer uma volta. Né? Eu estava outro dia conversando com um senhor que é corretor de ações no centro de Porto Alegre, portanto, vocês sabem que um gabinete de um corretor de ações, né, está muito longe, afastado de preocupações imediatas sociais e miséria, e disse, olha, os teus filhos, os teus netos,
estão sendo inoculados por professores de colégios particulares ou de universidades particulares do Estado por um espírito completamente contrário ao que tu estás fazendo aqui, porque eles se sentem marginalizados da sociedade. E isso eu senti ao retornar à vida universitária, depois de muitos anos estar afastado. Que eu visitava, a gente fazia conferências, mas não via o que é a vida do professor universitário. E muito menos, eu quero dizer que, inclusive, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu me recusei a fazer a carreira universitária. Houve outros interesses. Então, eu imagino como é que uma pessoa, hoje no Brasil, me parece que está, talvez, uma das perguntas, um jovem, que pode vir até, talvez, com um título estrangeiro, como é que ele vai realmente se dedicar à carreira universitária? Qual é a perspectiva que a sociedade dá a eles? Eu vou, então, dar só exemplos, eu vou fugir à sua pergunta, porque eu ainda estou um pouco confuso. Mas eu sei, por exemplo, que um jovem PhD, isso, digamos, há 20 anos atrás, formado na Universidade da Colômbia, que era, então, nomeado instrutor na Universidade de Colômbia, ganhava menos que um lixeiro da cidade de Nova York. É verdade que havia ali uma certa rigidez. Nós sabíamos que o sindicato das empresas, que eram empresas particulares, que recolhiam o lixo da cidade de Nova York, estavam bastante caracterizados e mantinham os salários do lixeiro bastante altos. Aparentemente, todos os lixeiros da cidade de Nova York tinham, por mera coincidência, o nome italiano. Mas o que me parece hoje no Brasil, quando me colocam esse problema do que ganha o professor universitário, que esse é uma coisa dramática. Eu vou dar para vocês um exemplo dramático daqui a pouco. E como é que ele poderá fazer carreira? Como é que vai ser o futuro da vida universitária se nós vivermos só de professores? Ou que tiveram ou têm um anjo da guarda, uma mãe, como tem, parece, o ex-governador Paulo Maluf, que é inesgotável, ou então fazem o voto de pobreza, vocacionalmente. Só para terminar, dramaticamente, com um colega meu que está há muitos anos na universidade, ele disse o seguinte: olha, há 8 anos atrás, o que eu acho que é inclusive mais trágico, o problema é se aguentar, porque houve inclusive uma erosão brutal na perspectiva econômica. Eu só tocando esse aspecto, porque se o professor universitário se acha marginalizado economicamente na sociedade, ele só pode falar contra essa sociedade. Autenticamente, a não ser que ele ou realmente tenha interesses transcendentais, divinos, faça voto de pobreza, ou ainda tenha esperança. Então, o professor diz: olha, há 8 anos atrás eu comprei uma casa com 6 vezes o meu salário mensal. Hoje eu teria que usar mais de 100 vezes o meu salário mensal para recomprar essa casa. É verdade que as coisas estavam diferentes. Então, eu estou agora só me dando conta, mas queria chamar a atenção de uma outra coisa. E com isso é uma coisa bastante complicada, que eu tenho amigos fraternais que trabalham no sistema oficial de ensino, e eu trabalho no sistema não oficial de ensino. Mas é uma coisa que me parece bastante preocupante, quando, pelo que eu ouço falar, 70% do orçamento do governo ligado ao sistema superior de ensino, ao 3º grau, se volta para 30% dos alunos que estão nas universidades federais. E 30% das verbas do governo se voltam para os outros sistemas que têm 70% ou 80% do aluno. Nós sabemos que esse outro aluno é, inclusive, discriminado, ele paga. Então, esse me parece, talvez, um problema maior no Brasil. Isso eu posso saber, tendo um grande número de sobrinhos. A maior parte deles foi, porque eu não tenho filho dessa idade universitária, foi injustamente, iniquamente subsidiado pelo governo federal para ter um ensino superior. Enquanto que outros rapazes e moças provenientes de nível social, econômico inferior, tiveram que trabalhar para pagar a sua matrícula. Então, eu acho que teria-se
repensar totalmente isso, não é? Nós sabemos que a solução, por exemplo, europeia, alemã, o ensino é gratuito para todos, não é essa a solução americana, mas que também na solução alemã os alunos que têm necessidade até poderiam ter uma complementação salarial. Mas eu acho que isso tem que ser pensado com coragem e, principalmente, acabar com os mitos. Como, por exemplo, o mito, a universidade tem que ser gratuita. A universidade gratuita, hoje no Brasil, é um exemplo de iniquidade social, porque ela beneficia rapazes e moças que não têm nenhuma necessidade de ser beneficiados. Eu não vou fazer uma pergunta ao orador, mas eu gostaria de comentar o problema que está em tela, de que eu não vou dar uma opinião do liberal a respeito da pergunta que foi feita ao doutor Araújo Santos, mas gostaria de dar a opinião de um liberal, que se julga pelo menos liberal, com base principalmente em argumentos de ordem econômica. Pessoalmente, não vejo nenhum motivo para que o Estado interfira com o processo da educação superior. Quer dizer, a educação superior não se enquadra entre os bens chamados bens públicos, portanto, não são indivisíveis ao nível do consumo, quer dizer, eles são divisíveis ao nível do consumo, não constituem um monopólio natural ou um monopólio técnico, e no campo das externalidades, chamadas externalidades positivas, é duvidoso afirmar-se, eu me sentiria muito inseguro em afirmar que as externalidades positivas existem, em geral, em grau suficiente para justificar a intervenção do Estado. Contudo, ainda que existam razões a partir de externalidades positivas justificando alguma intervenção do Estado, porque haveria, no caso de serem importantes as externalidades, a disparidade entre custos e benefícios sociais e custos e benefícios individuais justificariam essa intervenção, ela não deveria se processar a ponto de o Estado ditar regras para o comportamento dos agentes particulares com relação à educação superior. Quer dizer, o ensino universitário devia ser, a meu juízo, absolutamente livre, como a produção de sapatos, de chapéus e coisas assim. É apenas isso. Obrigado. Bem, então, acho que dentro do princípio, digamos, do pluralismo de liberalismos, como foi falado antes, eu acho que nós podemos discutir com uma certa amplitude, inclusive discutir, digamos, mesmo que eu comungasse com as ideias do meu amigo Og, que eu realmente, digamos assim, eu as aceito como uma possibilidade teórica, eu acho que a eventualidade de as conseguir vai ser uma coisa bastante complexa no Brasil, principalmente que há outros problemas de outras prioridades, mas, inclusive, há uma evolução para isso. Agora, o que eu acho é o seguinte, que a nossa vida de educação está muito presa a mitos isolanos, por exemplo, a universidade gratuita, não é? Então, isso tem um tal valor sagrado, é uma vaca sagrada, não é? E que, então, é interessante nós discutirmos que não há nenhum fundamento, não é? E, principalmente, tendo em vista que aquelas partes interessadas que não têm voz, agora foi dado o voto analfabeto, mas isso não quer dizer que ele vai ter voz, né? E como é que ele vai falar, por exemplo, numa repartição de polícia, que ele tem que pagar mais 60% num formulário porque ele chegou lá na hora errada? Né? Então, o voto ainda não é voz. Ele pode votar um vereador que se torna um Marajá do Nordeste. Voto ainda não é voz. Tá? E, então, ele também pode votar para verbas que são usadas na universidade assim ou assado. Mas o que eu acho que é importante, nós primeiros termos a coragem, eu conversando com pessoas profundamente envolvidas no problema universitário brasileiro, é impossível se falar em certos corredores desse país em universidade paga. O que seria o primeiro caminho para a universidade livre? É impossível, olha, o cara corre o risco de ser metralhado.
como também há uma força extraordinária para extinguir as entidades privadas de educação. Tá? Então, há corredores realmente em que a onda que procura extinguir as entidades privadas de educação é imensa e eles a julgam avassaladora. Então, nesse sentido, eu vejo um grande perigo. E se, na parte inicial, o processo vai ser, talvez, uma utilização do governo que está mais eficaz, eu, então, em vez de ir, talvez, para uma meta última, de uma total liberdade, eu, primeiro, iria conservar as instituições que aí existem. Pois não. Por favor. Leva esse aqui mesmo, ó, por favor. Obrigado. Queria acrescentar apenas um pequeno ponto histórico, já que estou no Rio Grande do Sul, que a tese que o professor Ogo levantou foi valentemente defendida nesse Estado, e a partir desse Estado com certa repercussão no resto do Brasil, por uma corrente filosófica não geralmente associada ao liberalismo, mas nesse ponto profunda e entranhadamente liberal, que foram os positivistas e, em particular, os castilhistas, que defenderam exatamente a ideia de que o Estado não tem nada a fazer em matéria de educação superior e deixavam esse terreno inteiramente entregue à iniciativa individual. Aliás, o problema com o José Guilherme Melchior é que ele passou alguns anos no Uruguai e conheceu mais o Rio Grande do Sul do que todos nós estamos aqui, apenas pela quase osmose. Mas o que é uma coisa fantástica a respeito do positivismo, né, sobre o qual eu tenho lições práticas do meu vizinho, tio Carlos Reverbel, é que era o mais honesto, né, talvez não fosse, dos governos. Né? O governador Borges Medeiros, inclusive um paradoxo, que ele tinha todo o poder, mas jamais desperdiçava o dinheiro do governo. Então, ele se referiu a uma ocasião, uma rara ocasião, que eu soube que o poeta Paul Claudel, ou acho que foi Milhaud, secretário de Claudel, teve a Porto Alegre, e o governador, ou presidente do estado, Borges Medeiros, pediu um carro emprestado. Ele foi a pé até o Cais do Porto, um carro emprestado para levar o ilustre visitante a um hotel. Então, não havia o mínimo desperdício de dinheiro público. E havia todo o poder político, porque ele era, né, o voto de cabresto, era o voto... Né, então, é uma coisa curiosa como essa ética governamental. E aqui eu vou fazer um pouquinho de... um pouquinho mais... Eu me lembro, 16 meses atrás, nós passamos um tempo em Londres, nós estávamos no Albert and Victoria Museum, encontrando uma brasileira, ela disse, pois é, eu sou um Barnabé. Quer dizer, é uma pessoa que não tem o mínimo orgulho de ser funcionário do governo brasileiro. Quando, na tradição inglesa, a gente vê na história dos pessoal saindo de Cambridge, Leonard Woolf, marido de Virginia Woolf, ele fez concurso para funcionário público, não passou, só pôde ser, ele não tinha as qualificações para ser funcionário público nas Ilhas Britânicas, teve que ser funcionário público no Ceilão. Então, uma pessoa se orgulha, nós no país das guildas, que defendemos o nosso orgulho profissional, mas qualquer um pode ser funcionário público, é parente do governador, é parente do parente, etc. Então, todo mundo se torna Barnabé. Se eu fosse presidente, e se por acaso o presidente do sindicato dos funcionários públicos falar comigo, a primeira coisa, nenhum funcionário público será nomeado, nós entraremos em greve, se não for concursado, se não demonstrar capacidade. Aí vem a história, se o meu amigo me emprega como goleiro do time de futebol dele. Mas isso se faz, volta e meia, dentro do funcionalismo público. Nós sabemos que na vida universitária, na vida diplomática, em certas outras áreas do funcionalismo público, existe um espírito de classe, uma consciência de eficácia do serviço governamental que não permite isso. Mas aqui, então, entrando a uma coisa anterior, que nós temos primeiro que exigir que o governo seja governo, e não um paternalismo de desgoverno, ou o desgoverno do paternalismo.
Professor, meu nome é Staub e eu gostaria de voltar ao problema da universidade, porque me parece que é um dos problemas fundamentais que nós temos nesse país. Eu também tive que pagar o meu curso universitário, venho da enxada, depois meu primeiro emprego, minha primeira função foi ser varredor de expedição com muito orgulho. E galguei todas as posições por meu próprio esforço. A mim me parece que a universidade gratuita é uma terrível injustiça para com todos aqueles que não podem frequentar uma universidade por esta ou aquela razão. Ela seria justa desde que todos pudessem frequentá-la igualmente. Não lhe parece isso? Gostaria que, exatamente, o professor, no início, falou em Estado de Direito, e me ocorre o seguinte, que na nossa sociedade de hoje, exatamente pela perversão do conhecimento, pela falta dos conhecimentos liberais que o senhor expôs, dizendo que eles deveriam ser conhecidos, mas infelizmente não são. O senhor não acha que a concepção errada de Estado e de Direito criou a concepção de direito de Estado? Deixa eu, digamos assim, utilizar as palavras que o senhor usou, que me pareceu uma observação maior, de uma maneira mais livre. Eu sou otimista com relação a esse país. E acho que, paulatinamente, como paulatinamente as coisas aconteceram em todos os lugares do mundo, nós estamos nos transformando em um Estado legítimo, com o progressivo, paulatino reconhecimento dos direitos humanos de todas as pessoas. Entende? Eu não vejo uma retrogressão nesse sentido de direitos. Acho que os direitos estão sendo... Verdade, hoje, por exemplo, ser pedestre no Brasil é ser um marginal. Todos nós, né? Nós temos estados de marginalização quando pedestres na rua. Né? Nós somos ameaçados. Outro dia, na frente da minha casa, eu atravessando a luz vermelha, eu estava com um rapazinho do supermercado, então eu estava carregado com uma carga perigosa e, para mim, interessante, que não fosse destruída, né? E eu disse, olha, mas está aqui, a luz verde é para mim. E ele me disse uns palavrões porque eu estava perturbando a passagem dele. Né? Porque nós, apenas agora, no Brasil, temos essa luz verde que é só para o pedestre. Né? Em alguns poucos locais de Porto Alegre. E o motorista acha que ele tem direito. Afinal, um veículo de tração a motor, não é? Tem precedência sobre o veículo de tração animal. Né? Então, ele tem direito e ele está com pressa. Então, hoje, o pedestre no Brasil, não sei se é um fato sociológico, ele é um marginal. Então, todas as horas que nós somos pedestres no Brasil, nós podemos ser mortos impunemente, não com impunidade para quem nos mata. E há casos. Né? Então, isso eu acho que foi uma degenerescência. Acho que antigamente não se fazia isso. Mas há outros aspectos, né, em que eu acho que paulatinamente direitos vão sendo reconhecidos. E eu acho que à medida que o Estado então se torna um reconhecedor de direitos, entende? Ele se torna mais eficazmente como Estado. Agora, isso está colocado numa sopa de letras, né, socializante, em que se mistura tudo. E acho que uma das nossas missões digamos assim, de traçarmos uma estratégia de paulatino reconhecimento dos direitos, sem que haja um amordaçamento daquele aspecto de interesses que ativa a economia, né, que dá aos agentes a possibilidade de crescerem. Então, isso é um processo sociológico, político-sociológico, né, que é paulatino. Nós sabemos que Montesquieu olhava isso com admiração na Inglaterra. Assim como Hegel olhava também com admiração na Inglaterra e França e que queria que a sua Alemanha fosse diferente. Nós hoje acho que estamos olhando para fora e gostaríamos que nós chegássemos a um pleno Estado, isto é, que desse universalmente um reconhecimento aos direitos de todas as partes interessadas, aos cidadãos, mas que também não tirasse das partes interessadas, os agentes potenciais econômicos, o estímulo e a flexibilidade para a produção. Esse é o nosso desiderato, quer dizer, nós evoluíssemos sem que houvesse as quebras, as rupturas violentas revolucionárias.
tema este de la educación universitaria entre liberales se ha discutido mucho. Milton Friedman tiene un plan que se llama Voucher System, que se podría en otra ocasión discutir. Y yo me permitiría sugerir al Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, o Instituto de Estudos Empresariais, que un posible tema para otro ciclo de palestras pudiera ser precisamente el tema de la educação em um sistema liberal. Eu endosso totalmente, eu não sabia que eu ia ter tão cedo essa oportunidade, mas em contato que eu tenho com a comunidade empresarial, do qual estou afastado devido aos deveres típicos da universidade, é exatamente isso. Tendo, inclusive, eu olho para os interesses, olha, os seus filhos, os seus netos, estão sendo insuflados. Você não pode, mas eu mando o meu filho lá para o colégio dos padres, estão ensinando o comunismo, mas tem toda a razão, porque o professor, ele é pago um pouquinho mais do que a sua cozinheira. Então, o que esse professor vai dizer ao aluno? Então, há todo um problema a ser olhado. Agora, inclusive, tem que se olhar estrategicamente. Não é necessário, em vez de colocar, talvez, a meta última utópica, discutir. O problema tem que ser discutido em grande amplitude. E isso, eu quero dizer, que vivi agora, de uma maneira até constrangedora, dentro da Universidade de Ituano, que houve pela primeira vez, na PUC do Rio Grande do Sul, uma greve de professores, então que eu vim conhecer esses detalhes dramáticos, inclusive tendo em vista que a universidade não poderia aumentar a anuidade. E, inclusive, veja, até os funcionários da universidade querendo que houvesse como se diz, nacionalização, acabar com o ensino privado. Na ilusão, eles achavam de que, no dia que o Estado assumisse todas as universidades, resolveria magicamente o problema. Então, essa ideia mágica de Estado que tem de desaparecer. O Estado não é nenhuma entidade mágica, o Estado é uma entidade que pode ser eficaz, mas jamais é aquela paternidade mágica. Então, eu acho muito interessante que um dos temas aqui seja, que eu acho para todo o Brasil, eu acho que o Instituto Liberal de todo o Brasil devia, uma das coisas a pensar globalmente o problema do ensino. Inclusive, é interesse dos liberais, é interesse daquela classe mais interessada no futuro do liberalismo no Brasil, o futuro da escola brasileira. Eu talvez seja o único a contrariar a posição dos conferencistas. Eu entendo que, sendo o Estado o poder, e que, para uma sociedade ter a capacidade de defender e mesmo entender do liberalismo, ele teria que ter as mesmas condições educacionais. E se nós deixarmos para o ensino privado toda a responsabilidade, nós estaria fazendo com que o Estado se desligasse do interesse da educação. E talvez seja por isso que o Estado paga mal os seus professores, porque ele está vendo que a parte do ensino tem o interesse privado. Mas no momento que terminar com a privatização do ensino, a responsabilidade cabe ao Estado a formar bons professores e pagar bons professores. Porque até mesmo para nós montar uma sociedade para dar condições de entender o liberalismo e entrar no campo da competição da vida empresarial, nós temos que dar as mesmas condições mínimas que é o filho do agricultor, o filho do operário a cursar uma universidade, como tem os filhos de pessoas abastadas. Então, é um tema polêmico, é importante que se discuta. Eu, como liberalista, também defendo Estado. Veja bem a questão. Eu defendo que o Estado deve garantir a garantia do direito da pessoa e dar condições, inclusive estudantis, até chegar ao nível de competição no mercado e até mesmo entrar no campo de competição na política do liberalismo. Muito obrigado. Eu não vejo polêmica. Nós concordamos plenamente que o Estado dê oportunidade. Eu sou contra que o Estado financie os meus filhos, os meus sobrinhos, ou que a mim me financie. Agora, um outro detalhe, não sei se o senhor sabe, os professores federais são mais bem pagos do que os professores das entidades particulares. Essa é a ironia. Porque realmente as entidades particulares
enfrentando as reais, isso eu não sei se é verdade na Inglaterra, mas enfrentando as reais necessidades econômicas, elas não podem pagar aos seus professores, aos seus funcionários, o que o Estado paga. Eu quero dizer que isso é um fato, né? Nem quero entrar em detalhe. Então, veja os enormes paradoxos. Então, o que eu quis mostrar aqui é o seguinte, evidentemente que... vamos fazer um exemplo, né? Se nós vivemos numa pequena comunidade, nós, digamos, pertencemos a um grupo oligárquico, nós podemos fazer uma entidade filantrópica e que elimina a pobreza do nosso bairro, da nossa cidadezinha. Tá? Em certo sentido, como contribuintes a uma caixa comum do Estado, nós estamos fazendo um grande mutirão e dizemos o seguinte: por favor, senhor Estado, resolva o problema do analfabetismo, resolva o problema da saúde básica, etc. Então, é uma coisa perfeita, porque as partes interessadas, contribuintes, dão dinheiro ao Estado para que o Estado elimine a pobreza, elimine a discriminação e torne todos os brasileiros cidadãos brasileiros. Tá? Então, isso é perfeito. Tá? O que eu estou falando é que nem o Estado tem a cobrança das partes interessadas contribuintes, porque a gente está muito ocupado a fazer outras coisas, né? E nós sabemos que, inclusive, estão nessa contradição. O contribuinte de impostos, ele paga para o Estado, e o Estado paga professores estaduais, federais, etc. Além disso, ele paga para a matrícula do seu filho, né? Mas o professor do filho dele é menos bem pago do que o professor do Estado e inocula ideias não liberais no filho dele. Então, está aí o nó completo. Né? Então, eu acho que o negócio é ser discutido. Como eu disse a vocês, eu comecei essa discussão, que eu tentei fugir, mas acho que nela me enredei, fazendo um ato de contrição. Eu não tinha pensado na enorme complexidade de um segmento importante, quando eu acho que 50% da nossa população tem menos de 20 anos, não é isso? Não sei quem é. Então, o sistema educacional é imensamente importante no futuro sociopolítico e econômico desse país. Então, nós precisamos pensar e trazer ideias criativas, tá? Sem dogmatismos, através de uma estratégia paulatina. Mais alguma outra pergunta? Então, nós vamos encerrar e voltaremos às 14 horas para o reinício dos trabalhos.